A gente vai dar início à nossa aula de matemática, tá? Da turma do 8º ano. Como vocês já devem estar cientes já desde a semana passada, essa semana agora o ensino vai ser 100% online, tá? Pelo menos até essa semana, até o momento, né? Até o presente instante. Provavelmente, próxima semana a gente está retornando, né? Vamos esperar aí até domingo para saber qual que vai ser o novo pronunciamento do governador. Mas caso não renove, né, esse decreto, próxima semana a gente está de volta, tá? Então essa aula, apesar de ser na segunda-feira, ela é destinada tanto aos alunos do ensino remoto quanto dos alunos do ensino presencial, que por enquanto vai ser também remoto, né? Pessoal, só para explicar mais ou menos como é que vai ser o cronograma de vocês, tá? A gente vai ter uma aula hoje, segunda-feira, essa aula aqui inclusive, né, vai ser uma aula gravada. Amanhã, terça-feira, a gente vai ter uma live, tá? Turno da manhã vai ter uma aula para o turno da manhã. E o turno da tarde vai ter uma outra aula para o turno da tarde, tá? Vão ser duas lives diferentes, aulas ao vivo. Tá? Lembrando que você deve entrar na aula no horário marcado, tá? Então se eu marquei para o turno da manhã às 8 horas da manhã, entre as 8 horas da manhã. E para o turno da tarde, se eu marquei às 14 horas, entre as 14 horas. Ok? Pessoal, a gente vai dar isso. Tá. Então temos essa aula de segunda, né? Gravada. Temos uma aula amanhã, terça-feira. Vai ser uma live de matemática. Na quarta temos uma outra aula gravada. E na sexta-feira nós temos uma live de física, tá? Então esses 3 dias, segunda, terça e quarta, vai ser uma gravada, uma live, uma gravada e uma live na sexta-feira de física, tá? Esse vai ser o cronograma de vocês. Tranquilo? Pessoal, dando início aqui ao nosso conteúdo, tá? A gente nesse período, nessa semana em particular, nós vamos revisar o conteúdo que nós estudamos até o momento, beleza? Eu vou tirar aí algumas dúvidas para a realização do TD, certo? A gente vai resolver algumas questões, principalmente nas lives. Nas aulas gravadas eu vou reservar mais para a explicação do conteúdo mesmo, certo? Já nas lives a gente vai reservar o conteúdo para tirar alguma dúvida, né? Até da explicação também, explicar algum detalhe caso eu havia esquecido ou caso você não tenha compreendido e resolver questões, tá? Esse vai ser o foco da live. E as aulas gravadas, o foco das aulas gravadas serão para explanação de conteúdo, tá? Então a gente vai revisar aqui o conteúdo de vocês para o TD, tá? Que é como se fosse a prova de vocês, é isso? O TD, ele vai trazer conceitos, tá? Do capítulo 1, que é sobre números racionais, né? Números racionais. Então, pessoal, como essa é uma aula de revisão, a gente vai rever o que nós estudamos até o momento, tá? A primeira coisa que nós estudamos, pessoal, foi o conceito dos números naturais, que é basicamente o primeiro conjunto dos números, né? Dentre esses números naturais, primeiro, o que é um número natural? O número natural nada mais é do que um número positivo e não decimal, né? E o zero. Então, os números naturais, ele basicamente são aqueles primeiros números que nós aprendemos quando nós estudamos lá na parte do jardim, primeiro ano, segundo ano, enfim, né? É o primeiro conjunto existente. É o conjunto que nós estudamos até o sexto ano, né? E é quem? O 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai, tá? Saímos do sexto ano, entramos no sétimo, né? Sétimo ano, o primeiro capítulo do sétimo ano foi o conjunto dos números inteiros, tá? Então os números inteiros, ele é representado por essa letra Z, né? Que basicamente qual a definição de número inteiro? O número inteiro nada mais é do que um número não decimal, certo? Essa é a única definição para número inteiro. É um número não decimal. Então, qualquer número que não possua vírgula, vamos dizer assim, qualquer número entre aspas quebrado, que não seja quebrado,
ele é definido como número inteiro, né? Então, em nenhum momento eu disse que o número inteiro ele é exclusivamente negativo ou exclusivamente positivo. O que isso significa? Que o número inteiro ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? E o zero. É importante a gente lembrar do zero também, tá? Então, muita gente acha, galera, muita gente confunde em dizer que número inteiro é número negativo. O que é número inteiro? Número negativo. E não é, tá? Número inteiro não é exclusivamente número negativo. É tanto número negativo quanto número positivo, tá? Então, cuidado com essa definição. Então, alguns exemplos de números inteiros. Vamos lá. Temos aqui o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai. Tá? Esses são os números inteiros. É importante observar, galera, ó, que os números naturais são esses daqui, né? Ó, 0, 1, 2, 3, assim vai. E os números inteiros também tem esses números, ó. Se você parar para observar, aqui seria infinito, né? O que isso quer dizer? Que esse conjunto aqui, ou seja, esses números naturais, eles estão dentro dos inteiros também, ó, né? Com isso, nós trazemos aquele diagrama bem famoso que nós utilizamos muito no 7º ano, que é esse daqui, ó. O que esse desenho aqui representa, pessoal? Esse desenho, isso aqui é um zeta. Esse desenho indica que o número natural ele está dentro dos números inteiros, certo? Ou seja, qualquer número natural que você escolher, aleatoriamente, qualquer número natural que você escolher, ele também será inteiro, né? Sei lá, o número 70, o número 70 é natural. E o número 70, ele também é classificado como número inteiro, tá? Então essa é a definição de número natural e número inteiro. Então tome cuidado com a sequência, tá? Se eu pergunto para você que se todo número natural é inteiro, isso vai estar certo, tá? Realmente qualquer número natural que você pensar, ele também vai ser inteiro. Porém, o oposto não acontece. Como assim? Nem todo número inteiro é natural. Porque tá vendo que tem uma região aqui, ó? Essa região, ela tá dentro dos inteiros. Porém, essa região tá fora dos naturais, né? Então, nós temos números inteiros que não são naturais. Que é esse pedaço aqui, galera, ó. Esse pedaço negativo. Então, se eu perguntar para você, quais números estariam aqui dentro? Você poderia citar o 2, o 3, o 8 e assim vai, né? Qualquer número natural. Agora, quais os números estariam aqui fora? O menos 3, o menos 7 e assim vai, né? Infinitamente. Então, nem todo inteiro é natural, tá? Tome cuidado com isso. Mas todo natural é inteiro. Depois disso, entramos no nosso querido números racionais, que é onde a gente vai estudar, né, mais aprofundado, né? Nosso estudo vai ser mais aprofundado dentro desses números racionais, certo? Então entramos aqui no nosso conjunto dos números racionais, né, pessoal? Vamos lá, o que é o número racional? Qual que é a definição de um número racional? O número racional, pessoal, é basicamente qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, certo? A definição é essa daqui, ó. Tira um print aí, tá? Quem quiser. Um número será racional se puder ser escrito na forma A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros e B diferente de zero, tá? Essa definição para definição matemática, né? Vamos explicar já o que isso aqui significa, tá? Essa definição matemática para o número racional. O número vai ser racional se ele já for, né? Ou se ele puder ser escrito dessa forma: A sobre B,
onde o A e B, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador tem que ser inteiro, né? E o denominador B, ele jamais pode ser zero, certo? Então essa é a definição. Então, mas o que isso aqui significa? Explica isso daqui. Resumindo, pessoal, o número ele vai ser racional se ele puder ser escrito na forma de fração. Tá? Então, se um número ele é fração ou se ele pode ser escrito na forma de fração, ele é classificado como número racional, tá? Ou divisão, tá? Lembrando que número racional, lembrando que uma fração é divisão, né? Então, resumindo, se o número pode ser escrito na forma de divisão, ele é classificado como número racional. Por exemplo, temos aqui, ó, situações, né? Sei lá, menos 8. Você fala assim, professor, mas o menos 8, ele não é fração e nem divisão. Exatamente isso que você tem que tomar cuidado, pessoal. Nem sempre um número ele vai ser uma fração. Nem sempre o número já vai estar representado como uma divisão. Mas você tem que pensar o seguinte, esse número pode ser escrito na forma de fração? Ele pode ser escrito na forma de fração? Se ele puder ser escrito na forma de fração, então ele é um número racional, tá? Por exemplo, se você pegar a fração menos, ou a divisão, né? Menos 16 dividido por 2, né? A fração menos 16 sobre 2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 8. Então esse menos 8, ele não é fração, mas ele veio daqui, ó. Ele veio de uma divisão. Então nem sempre o número que você vai estar observando é uma divisão. Mas se existe a possibilidade desse número ter vindo de uma divisão, então isso define ele como racional. Tranquilo? Então é isso. Temos aqui também como exemplo, sei lá, mais 1,25, né? Esse número mais 1,25, ele pode ser escrito assim, ó, 125 sobre 100. Tá? Então, ele pode ser escrito dessa forma. Então, isso aqui também é um número racional. Se eu escrevo o número 3 quartos, isso aqui nem precisa nem pensar, né? Ó, porque já é fração. Se eu escrevo o número mais 7 quintos, isso aqui é fração. Se eu escrevo menos 0,214, isso aqui é racional. Se eu escrevo 0, isso aqui é racional. Enfim, resumindo para vocês, pessoal. O número racional, é importante a gente citar as dízimas também, né? Se eu cito 1,222 infinito, isso também é um número racional, ok? Então, pessoal, resumindo, o que é um número racional? O número racional vai ser um número positivo, um número negativo, tá? Número positivo, número negativo, vai ser zero, vai ser número fracionário, vai ser número em forma de divisão, ou vai ser uma dízima periódica. Professor, o que é uma dízima periódica? Dízima significa um número infinito. Periódica vem de periodicidade, ou seja, organização, é uma sequência, segue um padrão. Então, quando eu digo dízima periódica, seria um número infinito e ordenado, ou seja, um número infinito e organizado. Por exemplo, esse daqui. Né? Se eu escrevo 0,555 infinito, isso é uma dízima periódica. Dízima porque ele nunca acaba, periódico porque ele segue uma sequência, ó, 5, 5, 5, 5. Isso é uma dízima periódica. Não sei se você já fez alguma divisão e o resultado deu um número infinito. Isso já aconteceu com você provavelmente. Pronto, então isso já diz que isso é um número racional, porque você encontrou esse número infinito como? Dividindo. E isso é a definição de número racional. É o número que pode ser escrito na forma de divisão. Ok? Então, voltando. Número negativo e exato. Número positivo e exato. Número positivo decimal. Número fracionário decimal. Dízimas periódicas positivas. Dízimas periódicas negativas. Frações negativas. Números decimais negativos. Enfim. Os números racionais, pessoal, são diversos, tá? Para vocês, eu até comentei isso aqui na sala de aula, eu me arrisco a dizer que os números racionais, eles basicamente são todos os números, certo? Basicamente os números racionais são todos os números que existem, pelo menos até o momento. Né? Próxima semana, nos próximos dias, nós vamos trabalhar com os números
irracionais, certo? Aí os números irracionais já é um pouco mais complexo, tá? Para a gente classificar o número como racional, a gente vai definir umas coisinhas a mais, ok? Mas por enquanto, como vocês ainda não conhecem o conjunto dos números racionais, podemos dizer que os números, como vocês não conhecem ainda os números irracionais, né? Então podemos dizer que os racionais são todos os números que você conhece, ok? Com relação ao diagrama de Venn, pessoal, os números racionais eles se encontram aqui fora, ó. Ficam aqui nessa região, tá? Fica nessa região. Aí vem aquele mesmo princípio que nós estávamos trabalhando, né? Ó. Por que eles ficam aqui fora? Porque todo número natural que você escolher, ele vai ser racional. E também vai ser inteiro. Todo número inteiro que você escolher, ele não é natural, beleza? Mas todo número inteiro é racional, então por isso que ele fica aqui por fora, certo? Porém, nem todo racional é inteiro, o mesmo princípio que a gente usou aqui, ó, porque existe essa região. Quem estaria nessa região? As frações, né? As frações de números decimais, os próprios números decimais, né? Ó, se eu coloco 3 quartos vai dar um número infinito, ou vai dar um número decimal, né? Então, qualquer número decimal ele estaria aqui fora. Lembrando que os números inteiros não podem ser quebrados, já os racionais podem. Então, esses números decimais, que são números com vírgula, eles estariam nessa região de fora, tá? Então, as dízimas periódicas também estariam nessa região de fora, tá? Então, é correto dizer que todo natural é inteiro, que todo natural é racional. É correto dizer que todo inteiro é racional. É correto dizer que nem todo inteiro é natural. É correto dizer que nem todo racional é inteiro, mas todo inteiro é racional. Pessoal, espero que com esse desenho aqui vocês consigam entender mais ou menos o que eu quero dizer, tá? Então, basicamente, essa é a definição dos três conjuntos que nós estudamos até então. Números naturais, basicamente é o que? São os números positivos e acima de zero, e exatos. Positivo e acima de zero é a mesma coisa, né? São os números acima de zero ou zero exatos. 1, 2, 0, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai. Os números inteiros são tanto os números positivos quanto os números negativos e exatos. Os números racionais são tanto os números positivos, quanto os números negativos, quanto o zero, quanto números decimais, quanto números fracionários, quanto dízimas periódicas, enfim. Basicamente são todos os números que nós conhecemos, tá? Ou melhor, que vocês conhecem. Isso são os números racionais. Ok, pessoal. Então essas são as três definições para números racionais, né? O que mais nós precisamos comentar? Basicamente isso, tá? Agora a gente vai focar, ó, vou voltar aqui para vocês tirarem um print, caso vocês queiram, tá? 1, 2, 3, foi, né? A gente vai agora especificar, tá, pessoal? A gente vai aprofundar mais o estudo dos números racionais, tá? Basicamente é o nosso campo de atuação nessas aulas que a gente vai ter pela frente, tá? Vamos lá. Então, nós já sabemos que os números racionais, basicamente, são aqueles números que são frações, divisões ou resultados, né? Ou resultados de fração ou divisão. Basicamente, isso que é o número racional. Então, existe um tópico que nós devemos ter domínio, né? Que é relacionar o número decimal com a sua respectiva fração. Com a sua respectiva fração. Ou seja, transformar, tá? A palavra ideal seria transformar. Então não vou apagar aqui porque é horrível escrever no mouse. Mas seria transformar número decimal em fração. O que eu posso fazer para converter um número decimal em fração? Número decimal em fração. Então, pessoal, o primeiro exemplo, tá? É bem simples. A gente já pega esse aqui mesmo mais no exemplo. Sei lá, se eu tenho mais 1,21.
Então, ou, né, a forma correta seria 1 inteiro e 21 centésimos. Né? Como é que eu realizo essa conversão aqui? Como é que eu transformo esse número decimal em uma fração? Então a gente aprendeu isso aqui lá no sexto ano. Né? Lá no sexto ano eu ensinei para vocês como é que eu transformo esse número decimal em uma fração. Basicamente o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número aqui no numerador, né? Sem vírgula, sem nada, então vai ficar só mais mesmo. E vou andar as casas. Assim, ó, eu vou andar uma, ó, vamos lá. Primeiro eu vou escrever esse número aqui no numerador. Então seria mais 121. Sobre, aí, tira a vírgula, tá? Você vai retirar a vírgula. Aí agora você vai colocar o número 1 e vai contar quantas casas decimais tem daqui para a ponta. Tem da vírgula até a ponta. Você vai contar, ó, uma casa decimal, duas casas decimais. Então você vai colocar 2 zeros, certo? Então, pessoal, nós notamos aqui que é algo bem tranquilo de se fazer, né? Basicamente, você vai reescrever o número no numerador, sem vírgula, sem nada. Depois você vai andar as casas decimais, certo? Você vai andar aqui a quantidade de casas decimais, ou contar quantos números tem após a vírgula, vai ser exatamente a quantidade de zeros que vai possuir esse número, né? Tendo aqui mais um exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o número mais 3,1, tá? Esse mais ou menos não vai interferir em nada, tá? Então como é que eu escrevo esse número na forma de fração? Você vai escrever, ó, 30, opa, você vai escrever 31, só tirar vírgula, sobre, coloca sempre o número 1 e você vai contar quantos números tem depois da vírgula. Como só possui um número depois da vírgula, então você vai colocar um zero. Então vai ser 10. Tranquilo? Basicamente isso. Exemplo 3. Fazer mais um exemplo aqui. Menos, sei lá, 0,00034. Sei lá. Tá? Bem louco aí. Então, você vai escrever esse número de novo, dá sem vírgula. Como esse vai ter vários zeros à esquerda, você pode desprezar esse zero à esquerda, tá? Então, você vai escrever só o número menos, né, 34. Somente isso, tá? Menos 34. Aí você coloca o número 1 e você vai contar quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de algarismos depois da vírgula é exatamente a quantidade de zeros que você deve acrescentar. 1, 2, 3, 4, 5. Ou então você volta a vírgula até a ponta aqui, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Basicamente é isso, pessoal. Então é algo bem simples, tá? Bem tranquilo. Exemplo 4. No exemplo 4, vamos pegar outra situação, né? Você vai 72,41. Então seria o seguinte, você vai escrever no numerador 7241, novamente, ó, presta atenção, só tirar vírgula, tá? Não tem segredo algum. Coloca o número 1 e você vai andar aqui com as casas decimais. 1, 2. Coloca então 2 zeros, tá? Então, pessoal, é bem de boa, tá? Um negócio bem tranquilo mesmo de se fazer. Então, isso é o que nós fazemos para transformar o número decimal em fração. Mas eu quero fazer o contrário, tá? Se eu quero fazer o oposto, se eu quero transformar a fração em número decimal, aí vai depender, tá? Vai depender do tipo de fração que você tem, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, fração para números decimais. Então vai depender do tipo de fração que você tem. Se você tem, se o que aparece, né, o que se apresenta é uma fração decimal, é muito fácil. O que é uma fração decimal, galera? É uma fração cujo denominador é 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. Então, se essa fração for uma fração decimal, moleza, tá? Por exemplo, eu tenho 27 sobre 100. Isso é uma fração decimal. Fração decimal é uma fração que não é uma fração que tem sempre 10 embaixo, tá? Não é isso. Fração decimal é uma fração que tem 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, assim vai, no denominador, ou seja, 1 e zeros. Isso é uma fração decimal. Então, se o número apresenta uma fração decimal, que é o caso, é só você fazer o oposto que eu fiz no caso anterior. Você vai contar, só que agora você vai fazer o quê? Você vai contar os zeros. Quantos zeros tem aqui? 2 zeros, professor.
Então você vai andar 2 casas para a esquerda, contando a partir daqui, ó, da ponta. Então você vai andar, ó, 1, 2. Aonde a contagem parar é a vírgula. E nesse espaço aqui, você preenche com 0, tá? Então seria 0,27. Bem tranquilo, né? Então, de novo, vou fazer outro exemplo para não ficar repetitivo. Ó. 31,4 sobre 100. 314 sobre 100. Então, mais uma fração decimal aqui, tá? Então, você vai contar quantos zeros tem embaixo. Sempre é 2? Lógico que não, galera. Eu peguei 2 exemplos com 100, mas pode ser com 10, com 100, com 1000, 10.000 e assim vai. Então, você vai contar quantos zeros tem aqui. No caso, são 2 zeros. Então, são 2 zeros, você vai andar 2 casas. Para onde? Voltando agora para a esquerda. Conta sempre a partir da ponta. Então, você vai contar 1, 2. Aonde a vírgula parar, né? Onde a contagem parar é a vírgula. Então vai ficar 3,14. Beleza? 3,14. Fazer mais um exemplo com fração decimal. Então seria, sei lá, 3 sobre 1000. Então você vai ter que voltar quantas casas agora? 1, 2, 3. Você vai contar, ó. 1, 2, aqui ó, ficou em branco, seria um 0, tá? 3, ficou outro branco. Então seria isso aqui, pessoal. Sempre confira, tá? Então contando as casas decimais, ó. 1, 2, 3. Para bem aqui, tá? Coloca a vírgula. Beleza? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando você não tem uma fração decimal, você tem uma fração qualquer, tá? Por exemplo, sei lá, 1 sobre 4. Tá? 1 sobre 4. Então, nesse caso aqui, como é que eu saio dessa fração? Pessoal, lembre, tenha isso em mente. Toda fração também dá para transformar em número decimal. E todo número decimal dá para transformar em fração. Saiba sempre disso, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, infelizmente não tem muito o que fazer. Na verdade, até tem uma técnica para esse caso, mas não vou entrar nesse ponto aqui não, tá? Então, nesse caso aqui, que não aparece 10, 100, 1000 e assim vai, o indicado aqui é você dividir mesmo, tá? Dividir mesmo na tora, na chibata e vai, tá? Na base mesmo da ignorância. Você vai lembrando que toda fração é divisão. Então, você vai pegar o número 1 e vai dividir pelo número 4. Só isso, tá? Aí você, lógico, não é só isso não, você tem que realizar essa conta, né? Dividindo 1 por 4, vai ficar como? 0,0. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Subtraindo isso aqui sobra quanto? Sobra 2. Não é isso? Aí você não tem mais ninguém para descer, colocaria a vírgula, mas não tem mais vírgula, bota só o 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então o resultado dessa divisão aqui é 0,25. Tá? O resultado dessa divisão aqui é 0,25. Então, mais uma vez, se você quer transformar o número desse fracionário em decimal, onde esse número fracionário não é não é uma fração decimal, ou seja, que não vai dar para contar as casas, você tem que dividir mesmo a conta, tá? Não tem que fazer muito não. Se eu tenho, sei lá, 2 dividido por 7, sei lá, 2 sétimos, né? Não é uma fração decimal, então tem que dividir mesmo 2 por 7. Não tem muito o que fazer, tá? Então você vai colocar 0,0. Sempre faz, eu vou até fazer de outra cor, para vocês perceberem a diferença entre a conta e o enunciado. Então sempre que você for dividir e o dividendo for menor do que o divisor, 0,0, tá? Então virou 20. 20 dividido por 7, você vai pensar, qual é o número que eu multiplico 7 e fica mais próximo de 20? É o 2. Porque se eu for multiplicar por 3, dá 21. Tá? Então, 2 vezes 7 vai dar 14. Subtraindo, sobra 6. Como não tem ninguém para descer, coloca a vírgula, mas já tem vírgula, bota só o 0. Você vai pensar qual é o número que multiplicado por 7 fica mais próximo de 60. Tá? Aí você vai pensar. 7 vezes 7, pessoal, dá 49. 7 vezes 8 vai dar o quê? 56. Então, ó, 56 ficou bem pertinho de 60, né? Então é o 8. 7 vezes 8 dá quanto? 56. Subtraindo aqui sobra 4. De novo, coloco a vírgula, né? Mas já tem, coloco o 0.
40 dividido por 7, o mais próximo aqui é o 4, tá? 4 não, pessoal, desculpa. O mais próximo aqui é o 5. 7 vezes 5 vai dar 35. Aí lembrando, a tabuada tem que estar em dias, né? Que vai dar quanto? Vai dar 5. Mais uma vez, bota o 0. 50 dividido por 7, o mais próximo é o 6, que vai dar 42. Tá? Subtraindo aqui dá 8, ó. Já vê que a conta já está ficando bem extensa, né? Ó. Dá 8, aí vem o 0. Ah, no caso nem... Ah, não, então, perdão. Não é o 6 não, tá? É o 7, né? 7 fica bem pertinho de 50, ó. 49 aqui, ó. 49. Aí dá 1 e vem o 0. 10 dividido por 7, o mais próximo é quem? 1, que vai dar 7. Sobra quanto? 3. Aí vem o 0. 30 dividido por 7, o mais próximo é 14, 21, é o 4, né? Que vai dar 28. Subtraindo, sobra 2. Vem o 0. 20 por 7 vai dar o mais... Ó, olha aqui, ó. 20 por 7. Tá vendo que começou essa conta 20 por 7, ó? 20 por 7 foi o que começou. Então vai dar o 2, que é o 14. Vai dar o 8, que dá o 60. E vai repetir tudo isso daqui, ó. Vai repetir tudo isso daqui. Vai ficar 28, 5, 7, 1, 4 e uma dízima. Então, dá essa conta aqui mesmo, tá? 0,2857142857141 infinitamente, tá? Pessoal, então basicamente é isso, tá? Ah, ó, eu peguei uma conta que realmente ficou um pouco complexa de fazer, mas tranquila, tá? Quanto a isso, é só você seguir os processos da divisão que você consegue chegar lá. Beleza, pessoal? Então é isso, valeu. Até a próxima. A próxima aula que a gente for marcar, essa aula aqui é de quando? É de segunda, né? Pronto, então amanhã a gente tem uma live, ok? Então valeu, tchau, tchau, até a próxima. Fui.